A notificação apareceu na tela do celular de Jéssica Torres às 14h47 de uma terça-feira à tarde, e ela ficou olhando para ela por 1 minuto inteiro antes de decidir se iria responder. O nome do perfil era Alexander Cross, 62 anos, e sua foto principal mostrava um homem de aparência distinta, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, vestido com um terno caro que provavelmente custava mais do que o aluguel dela. Ele estava em pé no que parecia ser um restaurante sofisticado, com uma taça de vinho na mão, e seu sorriso sugeria alguém acostumado a conseguir exatamente o que queria. A mensagem era direta, sem ser grosseira. Estou visitando Miami a negócios e gostaria de ter uma companhia sofisticada para jantar hoje à noite. Você está disponível? A remuneração será generosa. Jéssica estava sentada no sofá gasto de seu apartamento em Little Havana, cercada por contas não pagas e pelos restos de uma vida que se desfez lentamente nos últimos 8 meses. Aos 28 anos, ela imaginava que estaria em uma situação completamente diferente agora, talvez trabalhando em marketing, morando em um bairro decente, talvez até noiva de alguém que a fizesse rir. Em vez disso, ela estava 3 meses atrasada no aluguel, seu carro havia sido recuperado 2 semanas atrás e seus cartões de crédito estavam no limite por tentar evitar que as contas médicas de sua mãe fossem para a cobrança. A queda foi gradual, mas implacável. Primeiro, a demissão da startup de tecnologia que prometia equidade e crescimento, mas acabou ficando sem financiamento de capital de risco. Em seguida, o diagnóstico de câncer de mama de sua mãe, que veio acompanhado de tratamentos que o seguro mal cobria. Jéssica gastou suas economias em 4 meses. Aceitou trabalhos temporários como garçonete e vendedora, que mal faziam diferença na dívida crescente. Seu namorado a deixou quando as coisas ficaram difíceis, incapaz ou sem vontade de lidar com seu estresse e caos financeiro. Foi quando surgiu a sugestão de Natalie, uma ex-colega de trabalho que sempre parecia ter dinheiro, apesar de não ter um emprego estável. Enquanto tomavam uns drinks em um bar em South Beach, que Jéssica não podia mais pagar, Natalie explicou seu acordo com certos homens ricos que valorizavam a discrição e estavam dispostos a pagar generosamente por companhia. Não é o que você está pensando, disse Natalie, embora seus olhos sugerissem que era exatamente o que Jéssica estava pensando. São empresários de sucesso que querem alguém atraente e inteligente com quem conversar, alguém que os faça se sentir desejados. O que acontece além disso é entre adultos consentâneos. Jéssica baixou o aplicativo de namoro naquela noite, bêbada e desesperada, e desde então vinha navegando pelos perfis, sem nunca encontrar coragem para realmente conhecer alguém. Até agora. Até que as contas se acumularam tanto que a coragem não era mais um requisito, mas uma necessidade. Ela olhou ao redor de seu apertado apartamento, com a pintura descascada e o cheiro persistente de mofo que nenhuma limpeza conseguia eliminar. Através das paredes finas, ela podia ouvir a televisão do vizinho tocando uma telenovela espanhola, a música dramática pontuando sua própria crise interna. Lá fora, Miami pulsava com sua energia caótica de sempre. Uma cidade de extremos, onde riqueza e pobreza coexistiam, onde o glamour art deco de South Beach ficava a poucos quilômetros de bairros onde as pessoas lutavam para sobreviver. Jéssica estudou o perfil de Alexander Cross com mais cuidado. Suas outras fotos o mostravam em vários locais sofisticados. Um iate na Baía de Biscayne, um bar na cobertura com o horizonte de Miami brilhando atrás dele, o que parecia ser o interior de um jato particular. Sua biografia era mínima, mas polida. Empresário e investidor em busca de conexões genuínas com mulheres inteligentes e atraentes. Valorizo a discrição, a sofisticação e o respeito mútuo. A frase "a remuneração será generosa" ecoava em sua mente.
Natalie lhe disse que homens como esse normalmente pagavam entre os R$ 500 e os R$ 2.000 por uma noite, dependendo do que era esperado. Esse dinheiro poderia significar a diferença entre despejo e estabilidade, entre o próximo tratamento de sua mãe e cobradores de dívidas médicas ligando a cada hora. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ela tinha regras, ou pelo menos dizia a si mesma que tinha. Ninguém com menos de 50 anos, sempre se encontrar em público primeiro, pagamento adiantado, nenhuma promessa além de uma noite e absolutamente nenhum apego emocional. Mas regras eram para pessoas que tinham escolhas, e as escolhas de Jéssica haviam evaporado junto com sua conta bancária. Ela digitou uma resposta com o coração batendo forte. Boa tarde, eu ficaria encantada em jantar com você. O que você tem em mente? A resposta dele chegou em poucos minutos. No Setai Hotel em South Beach às 20 horas. Estou hospedado na suíte da cobertura. Se você quiser se encontrar comigo lá primeiro para tomar um drink. Estou na Ocean Penthouse. Os $1.000 pela noite em dinheiro. Jéssica leu a mensagem 3 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. $1.000 era mais do que ela havia ganho nas últimas 2 semanas juntas. Era o suficiente para pagar o aluguel de mais um mês, reabastecer as receitas médicas de sua mãe e comprar mantimentos que não fossem macarrão instantâneo e sopa enlatada. O Setai era um dos hotéis mais exclusivos de Miami Beach, o tipo de lugar onde celebridades se hospedavam e onde uma única noite em um quarto padrão custava o que Jéssica ganhava em uma semana em seu antigo emprego. Uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrou avisos. Por que um homem rico visitando Miami pagaria tanto por um jantar com uma estranha? Que tipo de negócio levaria alguém à cidade com esse nível de renda disponível? E por que especificar a suíte da cobertura para tomar uns drinks? Mas a voz foi rapidamente abafada pelo som mais alto e insistente das ameaças do seu senhorio, das ligações preocupadas da sua mãe sobre contas médicas, da notificação no seu celular de que sua conta bancária estava no vermelho novamente. Jéssica havia assumido riscos durante toda a sua vida, desde se mudar para Miami com $800 no bolso e o sonho de fazer sucesso no marketing digital, até permanecer em um relacionamento por muito mais tempo do que deveria, porque tinha medo de ficar sozinha. Esta era apenas mais uma aposta calculada, e a recompensa potencial era significativa demais para deixar passar. Ela respondeu com uma mensagem. O Setai parece perfeito. A que horas vamos tomar uns drinks? Às 19 horas. Peça para ir ao elevador da Ocean Penthouse. Meu nome é Alexander Cross. Vista-se elegantemente. Alexander Cross. O nome soava sofisticado, internacional, como alguém que dividia seu tempo entre Nova York e Londres. Jéssica imaginou um viúvo rico, talvez um empresário de sucesso do Vale do Silício ou um gestor de fundos de hedge, tirando uma folga do estresse de Wall Street. Ela já havia lidado com homens ricos antes em sua carreira de marketing, homens que fizeram fortuna e não tinham escrúpulos em gastá-la em qualquer coisa que os fizesse se sentir jovens e desejáveis novamente. Ela passou o resto da tarde se preparando com mais cuidado do que havia dedicado a qualquer coisa nos últimos meses. Seu melhor vestido era um modelo preto simples que ela havia comprado para uma festa de fim de ano da empresa, quando ainda trabalhava para uma empresa. Ele realçava suas curvas nos lugares certos, elegante, sem ser provocante. Ela pegou emprestados sapatos de salto alto de sua vizinha Maria, que não fez perguntas, mas lhe lançou um olhar compreensivo que dizia mais do que palavras poderiam dizer. Jéssica ficou em frente ao espelho do banheiro, aplicando maquiagem com as mãos levemente trêmulas. Seu reflexo mostrava uma mulher que ainda estava bonita, apesar do estresse e das noites sem dormir. Aos 28 anos, ela tinha cabelos escuros que caíam em ondas além dos ombros.
olhos castanhos que os homens frequentemente elogiavam e pele morena que se bronzeava facilmente sob o sol da Flórida. Ela mantinha a boa forma, apesar do estresse e da pobreza, embora agora fosse menos por causa dos exercícios e mais por não poder comer muito. Às 18h30, Jessica chamou um Uber, sem poder pagar pelo luxo, mas igualmente incapaz de aparecer no Desetai em um ônibus público. O motorista navegou pelo trânsito do início da noite na MacArthur Causeway, e ela observou o horizonte de Miami se transformar na arquitetura Art Deco, característica de South Beach. O pôr do sol pintou tudo em tons de laranja e rosa, fazendo com que toda a cidade parecesse um cartão postal feito para vender sonhos. O Setai se erguia diante dela como um templo do luxo, sua arquitetura de inspiração asiática em contraste com os edifícios Art Deco ao redor. Jessica havia passado por ele inúmeras vezes durante seus primeiros dias em Miami, quando ela e seus amigos passavam os fins de semana explorando South Beach, sem imaginar que um dia entraria por suas portas nessas circunstâncias. O manobrista deu uma olhada nela chegando em um Uber e sua expressão mudou sutilmente, mas ele manteve a cortesia profissional ao direcioná-la para a entrada. Lá dentro, o saguão era todo em madeira escura, com iluminação ambiente e o aroma sutil de velas caras. Os hóspedes circulavam pelo espaço com a confiança casual de pessoas que pertenciam àquele lugar, falando em vários idiomas sobre destinos e experiências que existiam muito além da realidade atual de Jessica. Ela se aproximou da recepção, tentando projetar uma confiança que não sentia. "Estou aqui para ver Alexander Cross na cobertura Ocean", disse ela, surpresa com o quão firme sua voz soava. O recepcionista, um homem na casa dos 40, impecavelmente vestido, olhou para ela de cima a baixo com uma expressão que conseguia ser profissional e ligeiramente crítica. "Claro, senhorita. O elevador da cobertura fica logo após os elevadores principais, na esquina à sua esquerda. O Sr. Cross está esperando por você." Enquanto Jessica caminhava em direção ao elevador da cobertura, ela se viu nas paredes espelhadas. Ela tinha que admitir que estava à altura. Os sapatos de salto emprestados, o vestido preto, a maquiagem cuidadosamente aplicada, tudo isso criava uma imagem de sofisticação que quase escondia o desespero por baixo. Quase. O elevador da cobertura era menor e mais luxuoso do que os principais, com painéis de madeira escura e iluminação suave que faziam tudo parecer um cenário de filme. Enquanto subia para o último andar, Jessica sentiu seu estômago revirar, com uma mistura de emoção e ansiedade. Em menos de uma hora, ela estaria os Unolos, 000 mais rica, ou teria que lidar com quaisquer complicações decorrentes de se envolver com um homem sobre o qual não sabia nada. As portas do elevador se abriram diretamente no hall de entrada da cobertura e Jessica entrou em um espaço que redefiniu sua compreensão do luxo. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas do Oceano Atlântico e de South Beach abaixo. Os móveis eram modernos e caros, com linhas simples e tecidos ricos, que provavelmente custavam mais do que seu carro valia. Orquídeas frescas adornavam todas as superfícies, e o ar trazia um leve aroma de sândalo. "Você deve ser Jessica", disse uma voz atrás dela, e ela se virou para ver Alexander Cross pessoalmente pela primeira vez. Ele era ainda mais impressionante do que suas fotos sugeriam, com maçãs do rosto salientes e olhos azuis penetrantes que pareciam olhar através dela. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado, e ele usava uma camisa branca impecável, com as mangas arregaçadas, revelando antebraços bronzeados e musculosos que sugeriam que ele mantinha a boa forma apesar da idade. Ele se movia com a graça deliberada de alguém que se sentia completamente à vontade consigo mesmo. "Sr. Cross", disse Jessica estendendo a mão.
Obrigada pelo convite. A vista é incrível. Alexander, por favor, disse ele, segurando a mão dela com as duas mãos. Sua pele era quente, mas seca, e ele manteve o contato um pouco mais do que o necessário. E sim, adoro essa vista. Há algo especial em estar acima de tudo, não acha? Isso dá uma nova perspectiva. Ele se dirigiu a um bar bem abastecido no canto, com movimentos elegantes e deliberados. O que você gostaria de beber? Tenho um excelente whisky ou talvez algo mais tropical. Afinal, estamos em Miami. O whisky parece perfeito, respondeu Jéssica, observando-o servir doses generosas em copos de cristal. Ele entregou-lhe um e os dedos dele se tocaram novamente. Ela percebeu que ele não usava a aliança, apenas uma grande safira na mão direita que parecia antiga e cara. As novas experiências, disse Alexander, levantando a taça. As novas experiências, repetiu Jéssica, embora algo em seu tom de voz fizesse as palavras parecerem mais pesadas do que deveriam. Enquanto conversavam, Jéssica se viu relaxando, apesar do nervosismo inicial. Alexander era charmoso e experiente, compartilhando histórias sobre empreendimentos comerciais em Barcelona e galerias de arte em Nova York. Ele perguntou sobre sua vida em Miami e parecia genuinamente interessado em sua infância em Tampa e sua relação complicada com a cidade que a acolheu e a derrotou. Ela se viu sendo mais honesta do que havia planejado, contando-lhe sobre a doença de sua mãe e as pressões financeiras que a levaram a esse momento. Sabe, disse Alexander, depois que terminaram a segunda rodada de bebidas. Acho que devemos pular o jantar no restaurante hoje à noite. Estou muito mais interessado em conhecê-la melhor aqui. Tudo bem para você? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Jéssica olhou nos olhos azuis penetrantes dele e sentiu algo mudar na sala, uma mudança sutil na pressão que fez sua pele formigar. Lá fora, o horizonte de Miami Beach ganhou vida com as luzes, e a cidade se transformou em uma constelação cintilante de possibilidades e perigos. Parece perfeito, ela se ouviu dizer, embora uma pequena voz no fundo de sua mente gritasse avisos que ela preferiu ignorar. Alexander sorriu, e por um instante Jéssica poderia jurar que seus olhos brilharam com algo predatório. Mas então ele se aproximou, colocando a mão em seu braço, e todos os pensamentos racionais se dissolveram na noite quente da Flórida e na promessa de dinheiro fácil que a trouxe até aquele momento. Alexander a guiou para dentro da cobertura, passando pela sala de estar principal em direção a um canto mais íntimo, perto das janelas do chão ao teto. O horizonte de Miami se estendia infinitamente diante deles. Uma tapeçaria de luzes que parecia pulsar com o ritmo da cidade. Ele indicou que ela se sentasse em um sofá de veludo macio, enquanto ele se dirigia ao que parecia ser um pequeno bar, escondido em um canto. Tenho algo especial que gostaria que você experimentasse, disse Alexander, de costas para ela, enquanto manuseava garrafas e copos. É uma receita de família da época da minha avó. Ela costumava dizer que isso aproximava as pessoas. Jéssica acomodou-se no sofá, sentindo o tecido caro sob as mãos. Tudo na cobertura transpirava riqueza e requinte, desde as obras de arte originais penduradas nas paredes até as orquídeas frescas que pareciam estar em todos os cômodos. Através das enormes janelas, ela podia ver as luzes de South Beach, os hotéis Art Deco brilhando como joias de neon ao longo da costa. De onde é sua família? Ela perguntou, genuinamente curiosa. O sotaque de Alexander era sutil, mas sugeria raízes europeias, embora ela não conseguisse identificar exatamente de onde. Inglaterra, ele respondeu, embora algo em seu tom sugerisse que a resposta era mais complicada do que isso. Minha avó era de uma família muito antiga em Yorkshire.
Ela me ensinou muitas coisas sobre remédios e preparações tradicionais. Ele voltou com uma bandeja com 2 taças de cristal cheias de um líquido vermelho escuro que parecia quase preto na iluminação ambiente. As taças eram requintadas, de cristal lapidado que refratava as luzes da cidade em pequenos arco-íris. Alexander sentou-se ao lado dela no sofá, mais perto do que antes, e Jéssica sentiu o cheiro de sua colônia, algo exótico e amadeirado que a lembrava de cedro misturado com algo mais terroso que ela não conseguia identificar. "O que é isso?" perguntou Jéssica, aceitando o copo. O líquido tinha uma consistência incomum, um pouco mais espesso que vinho, e exalava um aroma doce e metálico. "Sangue vital", disse Alexander com um sorriso. "Não se preocupe, é apenas um nome antigo para uma mistura de ervas e frutas. Minha avó jurava que isso aumentava a conexão entre as pessoas." Jéssica levou o copo aos lábios, hesitando por um instante. Havia algo na bebida que a incomodava, embora ela não soubesse dizer exatamente o que era, mas Alexander a observava com aqueles olhos azuis penetrantes, e sua expressão era tão expectante que ela achou impossível recusar. O líquido atingiu sua língua com uma explosão de sabores que ela nunca havia experimentado antes. No início, era doce como romã ou cereja, mas por baixo havia sabores que ela não conseguia identificar. Ervas que pareciam formigar em sua língua, especiarias que aqueciam sua garganta enquanto ela engolia. Quase imediatamente, ela sentiu uma onda de calor se espalhando por seu peito e membros. "Isso é incrível", disse ela, e sua voz soou diferente, mais profunda e ressonante. "Nunca provei nada parecido." Alexander sorriu e tomou um gole de seu copo, embora Jéssica tenha notado que ele mal molhou os lábios antes de colocá-lo de lado. "Minha avó costumava dizer que algumas receitas são potentes demais para serem consumidas com frequência. Você tem que saboreá-las, apreciá-las completamente." Enquanto continuavam conversando, Jéssica se sentia cada vez mais relaxada, quase eufórica. As luzes da cidade pareciam mais brilhantes, mais vivas, e a voz de Alexander assumiu uma qualidade quase musical. Quando ele se aproximou para tocar sua mão, seus dedos produziram uma sensação elétrica em sua pele. "Conte-me seus sonhos, Jéssica", disse ele, baixando a voz quase a um sussurro. "O que você mais deseja neste mundo?" A pergunta parecia profunda em seu estado alterado, e Jéssica se viu falando com uma honestidade incomum. "Quero ser importante", ouviu-se dizer. "Quero ser mais do que apenas mais uma pessoa lutando para pagar o aluguel. Quero deixar algo para trás, sabe? Ser lembrada." Os olhos de Alexander pareciam brilhar na luz fraca. "A memória é algo poderoso. Algumas pessoas permanecem vivas de maneiras que nunca imaginaram." Ele se aproximou, deslizando a mão pelo braço dela, e Jéssica sentiu seu pulso acelerar. A bebida continuava a fazer efeito, intensificando todas as suas sensações. Quando Alexander se inclinou para beijá-la, foi como tocar um fio elétrico. O que se seguiu tornou-se uma sequência onírica que Jéssica teria dificuldade em reconstruir mais tarde. Alexander a levou para o quarto principal, um espaço dominado por uma cama enorme e mais janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica do Oceano Atlântico. Velas apareceram de algum lugar, dezenas delas enchendo o quarto com luzes tremeluzentes e o cheiro de algo que não era bem jasmim. Alexander se movia com uma confiança que era ao mesmo tempo sedutora e um pouco inquietante. Não havia nada de hesitante ou constrangido nele, apesar da idade. Se alguma coisa, ele parecia ficar mais vivo à medida que a noite avançava, sua pele assumindo uma qualidade quase luminosa à luz das velas. Enquanto faziam amor, Jéssica sentiu que estava experimentando algo além do puramente físico.
A bebida que Alexander lhe dera parecia intensificar todas as sensações, tornando sua pele hipersensível ao toque dele. O tempo tornou-se fluido, momentos se estendendo por horas ou talvez horas se comprimindo em momentos. Em algum momento, ela percebeu que Alexander estava sussurrando palavras que ela não entendia, frases que poderiam estar em inglês, mas soavam mais antigas, mais arcaicas. As velas tremeluzavam em padrões que pareciam quase coreografados, e Jéssica se viu envolvida em ritmos que pareciam primitivos, ancestrais. As mãos de Alexander a guiavam com uma força surpreendente, e suas palavras sussurradas assumiram a cadência de um encantamento. A sala parecia pulsar com energia, e o horizonte de Miami, além das janelas, tornou-se um borrão de luz e sombra. Durante tudo isso, Jéssica sentiu como se algo estivesse sendo tirado dela, como se alguma parte essencial de si mesma estivesse fluindo em direção a Alexander a cada respiração, a cada batida do coração, a cada momento de conexão. Não era desagradável, muito pelo contrário, mas deixou-a com uma sensação simultânea de euforia e exaustão. A última coisa de que ela se lembrava claramente era do rosto de Alexander, acima dela à luz das velas, suas feições parecendo mudar e se transformar, tornando-se mais jovens e vibrantes, enquanto sombras dançavam pelas paredes como seres vivos. Então a exaustão a dominou, mergulhando-a no sono mais profundo que ela já havia experimentado. Quando Jéssica acordou, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio. A cobertura, que havia estado viva com sons sutis de luxo durante toda a noite, o sussurro do ar-condicionado, o murmúrio distante da cidade, agora parecia completamente morta. Até mesmo o som sempre presente do trânsito de Miami parecia abafado e distante. A segunda coisa que ela percebeu foi o frio. Apesar da noite quente da Flórida, sua pele estava úmida e seus músculos doíam como se ela tivesse corrido uma maratona. Os lençóis sob ela estavam encharcados de suor que já começava a esfriar. "Alexander!" Ela chamou com a voz embargada. Nenhuma resposta veio da suíte escura. Jéssica tentou se sentar e imediatamente se arrependeu, pois o quarto girou violentamente. O quarto parecia diferente na luz pálida do amanhecer que se filtrava pelas janelas enormes. As velas haviam desaparecido, junto com seu aroma persistente. O espaço parecia estéril, sem uso, como se ninguém estivesse lá há dias. Forçando-se a ficar de pé, Jéssica cambaleou em direção ao banheiro com as pernas trêmulas. Sob a luz fluorescente forte, seu reflexo a chocou. Seu rosto estava pálido, quase cinza, e seus olhos estavam encovados, com olheiras que a faziam parecer anos mais velha. Mas foi quando ela olhou para baixo que o verdadeiro pânico se instalou. Algo estava errado, muito errado. A dor veio então, uma sensação de queimação que a fez se curvar e ofegar. Ela se agarrou à bancada de mármore para se manter em pé. E foi quando sentiu o cheiro, algo azedo e desagradável, que parecia vir de seu próprio corpo. "Alexander!" ela gritou, e sua voz ecoou pela cobertura vazia. Mas mesmo enquanto o chamava, Jéssica sabia que ele tinha ido embora. O silêncio era absoluto, definitivo. Cambaleando de volta para a sala principal, ela procurou por qualquer vestígio do homem que a trouxera até ali. O bar onde ele preparara as bebidas não mostrava sinais de uso recente. O sofá onde eles se sentaram estava perfeitamente arrumado, com as almofadas afofadas como se ninguém tivesse tocado nelas. Até mesmo os copos de cristal haviam desaparecido, sem deixar vestígios do estranho líquido vermelho que desencadeou tudo. As mãos de Jéssica tremiam enquanto ela procurava suas roupas espalhadas pelo chão do quarto. Vestir-se era uma agonia, cada movimento enviando novas ondas de dor por seu corpo. Seu telefone mostrava várias chamadas perdidas de sua mãe e uma mensagem de texto do seu senhorio exigindo o pagamento.
A descoloração que ela vislumbrou no espelho do banheiro estava se espalhando. Manchas escuras que pareciam quase roxas contra sua pele. A sensação de queimação intensificava-se a cada momento que passava, e ela podia sentir que algo fundamentalmente errado estava acontecendo dentro de seu corpo. À luz da manhã em Miami Beach, Jessica dirigiu-se vacilante ao elevador da cobertura, deixando para trás uma suíte que parecia ter sido profissionalmente limpa e reorganizada. O concierge, que a cumprimentara na noite anterior, não estava em lugar nenhum, substituído por um homem diferente que mal olhou para ela quando ela passou. Lá fora, a área do manobrista estava vazia. Seu aplicativo Uber não carregava corretamente. Suas mãos tremiam demais para digitar. Finalmente, ela conseguiu solicitar uma corrida, desabando contra a parede externa do hotel enquanto esperava, tentando entender o que havia acontecido com ela. O motorista lançou olhares preocupados pelo espelho retrovisor durante a viagem de volta para Little Havana, mas não fez perguntas. Miami era esse tipo de cidade onde as pessoas aprendiam a não se intrometer muito nos assuntos alheios. Quando chegou ao seu apartamento, uma terrível certeza se cristalizou na mente de Jessica. O que quer que Alexander Cross tivesse feito com ela estava longe de ter acabado. Ela mal conseguiu subir as escadas de concreto do prédio antes que suas pernas cedessem. Ela desabou contra a grade de metal enferrujada, ofegando por ar enquanto ondas de náusea a invadiam. O calor da manhã já estava se intensificando, mas sua pele estava fria e úmida, apesar da temperatura crescente. Dentro do apartamento, Jessica cambaleou diretamente para o banheiro, desesperada para examinar o que seu corpo estava dizendo que estava terrivelmente errado. Sob a luz forte, o que ela viu fez seus joelhos fraquejarem. A pele ao redor de seus genitais estava descolorida, com manchas vermelhas misturadas com áreas que pareciam quase cinzentas. O cheiro que a incomodava desde que acordou vinha definitivamente de seu próprio corpo, um odor azedo e orgânico que revirou seu estômago. "Oh, Deus!" ela sussurrou, mudando inconscientemente para o espanhol em seu momento de estresse. "O que ele fez comigo?" Ela tentou se lembrar dos detalhes da noite anterior, mas tudo depois da estranha bebida de Alexander permanecia frustrantemente confuso. Ela se lembrava das mãos dele sobre ela, das palavras sussurradas naquela língua que ela não conseguia identificar, da sensação de que algo estava sendo puxado de dentro dela. Mas os detalhes se dissolviam como fumaça sempre que ela tentava se concentrar neles. A dor estava piorando, uma sensação de queimação que irradiava de sua virilha para a parte inferior do abdômen. Jessica abriu a torneira da pia e jogou água fria no rosto, tentando clarear a mente o suficiente para pensar racionalmente. Ela precisava de atendimento médico, isso era óbvio, mas a ideia de explicar essa situação a um médico em um hospital a encheu de pânico. Como ela diria a eles que um homem havia pago por sexo e depois desaparecido sem deixar vestígios? Como ela explicaria a bebida estranha, os sussurros, a maneira como toda a suíte da cobertura parecia vibrar com energia sobrenatural? Eles pensariam que ela estava delirando ou que havia sido envenenada com alguma droga exótica. Seu telefone vibrou com outra mensagem de sua mãe, perguntando se ela poderia ajudar com a próxima rodada de contas médicas. A ironia não passou despercebida por Jessica. Ela se vendeu para ajudar a pagar o tratamento da mãe e agora era ela quem precisava de cuidados médicos de emergência. Com as mãos trêmulas, Jessica ligou para sua melhor amiga, Mônica, a única pessoa em quem confiava o suficiente para ajudá-la nessa situação. "Preciso que você me leve ao hospital", disse ela quando Mônica a atendeu. "Algo está muito errado." Mônica chegou em 20 minutos, e a expressão em seu rosto, quando viu Jessica, disse tudo o que ela precisava saber sobre o quanto ela estava mal.
Sua melhor amiga desde a faculdade, Mônica a acompanhou em rompimentos, perdas de emprego e crises familiares, mas nada a preparou para isso. "Nossa, Jess, o que aconteceu com você?" perguntou Mônica, ajudando-a a descer as escadas até o carro. "Não sei", disse Jessica, o que era verdade e mentira ao mesmo tempo. "Só preciso ir ao hospital." A viagem até o Jackson Memorial Hospital pareceu interminável, apesar do trânsito relativamente tranquilo no meio da manhã. Jessica sentou-se no banco do passageiro, com os braços em volta da cintura, tentando controlar as ondas de dor que ficavam cada vez mais fortes. Pela janela do carro, ela observava Miami passar, a cidade seguindo com suas atividades, completamente indiferente ao seu sofrimento. A sala de emergência já estava lotada, apesar do horário matinal. A população de Miami, composta por trabalhadores em turnos, turistas e pessoas que vivem à margem da sociedade, fazia com que o Jackson Memorial nunca dormisse de verdade. Elas pegaram uma senha e sentaram-se em cadeiras de plástico que já haviam visto décadas melhores, cercadas pelos sons familiares de vários idiomas e pelo cheiro de desinfetante que parecia universal em todos os hospitais. "Você quer me contar o que realmente aconteceu?" perguntou Mônica baixinho, mantendo a voz baixa na sala de espera lotada. Jessica olhou para os outros pacientes. Um operário da construção civil com a mão enfaixada, uma senhora cubana idosa segurando a bolsa e falando rapidamente em espanhol com a filha, uma jovem mãe tentando acalmar seu filho febril. Essas eram as pessoas dela, as famílias da classe trabalhadora de Miami que não podiam pagar médicos particulares ou seguros de saúde caros. "Ontem à noite conheci alguém", ela começou com cautela. "Um homem. Ele estava hospedado no Desetai e disse que estava aqui a negócios. Ele me pagou para..." Ela parou, incapaz de terminar a frase. Mônica assentiu sem julgá-la. Ela sabia das dificuldades financeiras de Jéssica e até lhe emprestara o pouco dinheiro que tinha. "E ele me deu algo para beber. Disse que era uma receita de família. Depois disso, tudo ficou confuso. Mas quando acordei esta manhã, ele tinha ido embora e eu..." Jessica apontou para o próprio corpo impotente. "Olhe para mim, Mônica. Parece que envelheci 10 anos da noite para o dia." Era verdade. Sob as luzes fortes da sala de espera, Jessica parecia abatida e pálida, sem nenhum traço de sua vitalidade habitual. Ela tinha olheiras e sua pele tinha adquirido um tom cinza e doentio que a fazia parecer gravemente enferma. "Jéssica Torres", chamou uma enfermeira, pronunciando seu sobrenome de forma errada, o que a irritava desde o ensino fundamental. A sala de exames era pequena e estéril, com equipamentos médicos que pareciam ter sido de última geração em algum momento da década de 1990. O Jackson Memorial era famoso por esgotar seus residentes, e o Dr. Michael Chen parecia ter trabalhado em turnos de 36 horas, o que provavelmente era o caso. "O que a traz aqui hoje?" perguntou ele, consultando sua prancheta. Jessica explicou seus sintomas da forma mais clínica possível, omitindo os detalhes mais estranhos sobre Alexander e concentrando-se na realidade física de sua condição. A expressão do Dr. Chen ficou cada vez mais preocupada à medida que ele a examinava. "Você foi exposta a algum produto químico recentemente? Algum medicamento novo ou droga recreativa?" perguntou ele. "Nada disso", respondeu Jessica. "Apenas a bebida que mencionei." "Vou precisar fazer alguns exames de sangue", disse o Dr. Chen. "O que você está descrevendo não corresponde a nenhum padrão de DST ou infecção com o qual estou familiarizado. O dano tecidual é incomum." Ele coletou vários frascos de sangue, cada um deles com uma cor perturbadoramente escura sob as luzes fluorescentes. "Quero que você fique aqui enquanto processamos isso. Se for algum tipo de envenenamento, precisamos identificá-lo rapidamente." As horas passaram na sala de exames esterilizada.
Mônica trouxe café e sanduíches da cafeteria do hospital, embora Jessica não tivesse apetite. A dor continuava a piorar, e ela percebeu que a descoloração estava se espalhando, subindo pelo abdômen em tentáculos que pareciam quase pretos contra sua pele morena. Quando o Dr. Chen voltou, sua expressão estava sombria. Nunca vi exames de sangue assim, ele admitiu. Sua contagem de glóbulos brancos está altíssima, mas não conseguimos identificar nenhuma bactéria ou vírus causando a infecção. Seu tecido está necrosando a uma taxa que desafia qualquer explicação médica. Necrótico? Repetiu Jessica, embora já temesse o que a palavra significava. Moribundo, disse o Dr. Chen sem rodeios. Seu tecido está morrendo de dentro para fora, e não sabemos por quê. Vou interná-la para observação e prescrever antibióticos de amplo espectro, mas, honestamente, não tenho certeza se eles vão ajudar. Enquanto se preparavam para transferi-la para um quarto no andar de cima, Jessica se viu no espelho do banheiro. A mudança em apenas algumas horas era chocante. Seu rosto estava mais magro, sua pele mais acinzentada e seus olhos estavam encovados, o que a fazia parecer uma pessoa completamente diferente. Mônica, disse ela enquanto sua amiga se preparava para sair. Aquele homem, Alexander Cross, se algo acontecer comigo, você precisa encontrá-lo. Prometa-me. Mônica apertou sua mão com força. Nada vai acontecer com você. Os médicos vão descobrir o que é. Mas enquanto Jessica estava deitada na estreita cama do hospital naquela noite, ouvindo os sons da cidade além da janela, ela sabia que o que estava acontecendo com ela estava além do alcance da medicina moderna. Alexander tinha feito algo com ela, tirado algo dela, e cada hora que passava confirmava que ele nunca tinha pretendido que ela sobrevivesse ao encontro deles. O detetive Marcus Webb tinha visto muitos casos estranhos durante seus 15 anos no Departamento de Polícia de Miami-Dade. Mas a ligação do Jackson Memorial Hospital naquela quarta-feira à tarde chamou sua atenção como poucas outras. Uma jovem estava morrendo de necrose tecidual, rápida sem causa aparente, e o médico responsável suspeitava de crime. Webb já havia trabalhado em tudo, desde tiroteios relacionados a drogas até esquemas elaborados de fraude visando aposentados ricos de Miami. Aos 42 anos, ele conquistou seu distintivo de detetive através de muito trabalho, dedicando o dobro do tempo de muitos colegas em um departamento que estava lentamente aprendendo a valorizar a dedicação acima da política. O Dr. Michael Chen encontrou-o no saguão do hospital, parecendo exausto e frustrado. Atuo na medicina há 8 anos e nunca vi um caso como este. O tecido da paciente está morrendo a uma velocidade inexplicável. E todos os exames que fizemos deram negativo para toxinas ou patógenos conhecidos. Eles caminharam pelos corredores do hospital em direção ao 4º andar. Fale-me sobre a paciente, disse Webb. Jessica Torres, 28 anos, anteriormente saudável. Ela chegou ontem de manhã com sintomas que inicialmente sugeriam algum tipo de infecção, mas a progressão não corresponde a nada na literatura médica. O Dr. Chen o alertou sobre o cheiro e a aparência antes de entrar na sala 428. Jessica Torres estava conectada a vários monitores, com o rosto pálido e abatido. Mesmo do outro lado da sala, Webb podia detectar o cheiro azedo e orgânico. O que mais o impressionou foi o quanto ela parecia mais velha do que sua idade declarada. Senhora Torres, disse Webb gentilmente mostrando seu crachá. Sou o detetive Webb. Entendo que você teve um encontro há 2 noites que pode estar relacionado à sua condição atual. Jessica virou a cabeça lentamente. Você acredita em mim? Sussurrou ela. Os médicos acham que estou louca. Não acho que você seja louca, mas preciso que me conte tudo o que se lembra, por mais estranho que pareça. Durante a hora seguinte, Jessica contou seu encontro com Alexander Cross, a luxuosa cobertura do Setai, a estranha bebida vermelha e a noite que a deixou naquele estado.
Webb tomou notas cuidadosas, fazendo perguntas específicas sobre horários e descrições. A bebida que ele lhe deu, você pode descrever o sabor? Doce no início como fruta, mas com um gosto metálico no final. Espessa, diferente do vinho normal. Ele chamou de sangue vital. Webb sentiu um calafrio. A frase tinha conotações que iam além da simples tradução, especialmente em certas tradições folclóricas entre as diversas populações imigrantes de Miami. Depois de sair do hospital, Webb foi para o DeSetai. O concierge que trabalhava na noite de domingo lembrava-se claramente de Jessica. Uma jovem bonita, bem vestida, perguntou pelo Sr. Cross na Ocean Penthouse. E o Sr. Cross? Um senhor mais velho, distinto, cabelos grisalhos, muito sofisticado. Ele estava hospedado conosco há uma semana, pagava tudo em dinheiro, muito reservado. Os instintos investigativos de Webb se aguçaram. Ele pagou em dinheiro por uma suíte na cobertura? Muito incomum. Pagou o valor total adiantado em notas de $100. Disse que preferia privacidade. Quando Webb pediu para ver a Ocean Penthouse, o gerente explicou que ela havia sido completamente limpa e estava ocupada por novos hóspedes. Qualquer evidência física já teria desaparecido há muito tempo. De volta à delegacia, Webb começou a procurar informações sobre Alexander Cross, sem carteira de motorista da Flórida, sem número de segurança social que correspondesse à sua idade e descrição, sem registros de cartão de crédito ou registros de hotel em Miami-Dade. Alexander Cross era um fantasma, existindo apenas na memória de Jessica Torres e no testemunho de um concierge de hotel. Naquela noite, Webb sentou-se no seu escritório a estudar o arquivo do caso de Jessica e os relatórios médicos que não faziam sentido. Abriu o seu portátil em várias bases de dados à procura de casos semelhantes. O que encontrou fez-lhe virar o estômago. Nos últimos 9 anos, outros 4 jovens entre 22 e 32 anos morreram em hospitais do sul da Flórida devido a necrose tecidual inexplicável. Todos eram saudáveis antes de adoecerem. Todos foram vistos como indivíduos mais velhos e misteriosos pouco antes de adoecerem. Em todos os casos, os acompanhantes desapareceram sem deixar vestígios. Sarah Mitchell, em 2015, foi encontrada morta em seu apartamento em Coral Gables. David Richardson, em 2018, morreu no Mount Sinai Medical Center devido à falência de órgãos. Brandon Cole, há 2 anos, morreu no Baptist Hospital enquanto os médicos lutavam para entender sua condição. E há apenas 8 meses, Ana Gutierrez, que havia morrido neste mesmo Jackson Memorial. Webb abriu os arquivos do caso. Todas as investigações foram encerradas por falta de provas, classificadas como casos médicos inexplicáveis. Mas todos os detetives esbarraram na mesma parede. As vítimas haviam se encontrado com indivíduos misteriosos mais velhos que desapareceram sem deixar vestígios. Enquanto a noite de Miami se instalava sobre seu escritório, Webb percebeu que não estava investigando um incidente isolado. Ele estava diante de um padrão que se estendia por anos, um predador movendo-se pelas comunidades do sul da Flórida, selecionando vítimas e desaparecendo como fumaça. Jessica Torres poderia ser a primeira vítima a sobreviver tempo suficiente para fornecer uma descrição detalhada, mas, de acordo com os relatórios médicos, essa sobrevivência era temporária. O que quer que Alexander Cross tivesse feito com ela ainda estava agindo em seu organismo e o tempo estava se esgotando. Webb fechou seu laptop e caminhou até a janela do escritório, olhando para as luzes de Miami que se estendiam até o horizonte. Em algum lugar daquela vasta paisagem urbana, ele tinha certeza de que Alexander Cross ainda estava caçando, procurando sua próxima vítima. A caçada havia começado, mas Webb não tinha mais certeza de quem era o predador e quem era a presa. E a pergunta mais perturbadora o assombrava.
Se esse padrão vinha ocorrendo há 9 anos, quantas outras vítimas havia que eles ainda não haviam conectado? Jéssica Torres morreu em uma sexta-feira de manhã, às 6h23, enquanto Miami acordava sob um manto de umidade e luz do amanhecer. Os monitores em sua sala de isolamento no Jackson Memorial registravam com precisão mecânica o fim de uma vida que havia sido sistematicamente drenada ao longo de 6 dias agonizantes. Mônica estava dormindo na cadeira do lado de fora quando as enfermeiras entraram correndo, mas não havia mais nada a ser feito. O detetive Webb chegou ao hospital quando o sol nascia sobre a Baía de Biscayne, pintando o céu em tons de laranja e rosa, que pareciam obscenos, em contraste com a tragédia que se desenrolava dentro das paredes estéreis. Ele se afeiçoou a Jéssica no pouco tempo em que a conheceu, admirando sua determinação em ajudar a capturar seu agressor, mesmo quando seu corpo a traiu. Ela permaneceu lúcida até o fim, disse o Dr. Chen no corredor, do lado de fora da sala agora vazia. Ela repetia que ele faria isso de novo, que precisávamos detê-lo antes que ele encontrasse outra pessoa. Webb assentiu, sentindo o peso dessa responsabilidade. Em seus 15 anos como detetive, ele nunca tinha visto uma vítima morrer enquanto cooperava ativamente com uma investigação. Parecia um fracasso pessoal, embora ele soubesse que a medicina convencional não poderia ter feito nada. A equipe forense realizaria seu exame, mas Webb já sabia o que eles encontrariam. A mesma necrose tecidual inexplicável que matara as 4 pessoas antes de Jéssica, a mesma ausência de toxinas ou patógenos identificáveis. Alexander Cross aperfeiçoou sua técnica ao longo de anos, possivelmente décadas, deixando para trás apenas mistérios médicos e famílias enlutadas. Webb entrou em contato com a doutora Patricia Reeves, médica legista do condado, que havia realizado as autópsias de 2 das vítimas anteriores. Ela confirmou os padrões idênticos de morte tecidual, espalhando-se sistematicamente da área genital até a parte inferior do abdômen, de uma forma que sugeria um alvo deliberado, em vez de uma infecção aleatória. É como se algo estivesse consumindo deliberadamente tipos específicos de tecido e deixando outros intactos, explicou a Dra. Reeves por telefone. Já vi padrões semelhantes em certas doenças tropicais raras, mas elas requerem vetores específicos que não conseguimos encontrar. A próxima ligação de Webb foi para o Dr. James Sullivan, antropólogo da Florida International University, especializado em práticas folclóricas do Caribe e da América Latina. Quando Webb explicou sua investigação, o tom do professor ficou grave. Você está descrevendo práticas muito antigas e muito perigosas, disse o Dr. Sullivan. Em várias tradições caribenhas, santeria, vodú, candomblé, existem rituais que envolvem a transferência da força vital de uma pessoa para outra. Rituais sexuais combinados com preparações específicas à base de ervas. E as vítimas? Elas são consumidas. Sua energia vital alimenta o praticante, que usa a energia roubada para manter a juventude e prolongar a vida muito além dos limites naturais. No Haiti, eles são chamados de bokors. Em Cuba, brujos. Eles não ficam em um só lugar, mudam-se com frequência, adotam novas identidades. Se essas práticas realmente funcionam, detetive, passei 30 anos estudando essas tradições. Seja sobrenatural ou química vegetal avançada, os efeitos são reais. Seu Alexander Cross pode estar operando no sul da Flórida há anos, possivelmente décadas. Naquela tarde, o telefone de Webb tocou com uma ligação da polícia de Miami Beach. Detetive Webb, aqui é o policial Martinez, da delegacia de Beach. Recebemos uma ligação estranha que pode lhe interessar. Um jovem chegou dizendo que uma pessoa mais velha o abordou em um aplicativo de namoro, oferecendo uma quantia significativa de dinheiro para jantar hoje à noite.
O sangue de Webb gelou. Onde? No Mandarim Oriental, em Brickell Key. Ele diz estar hospedado em uma suíte com vista para a Bahia, usando o nome Victoria Sterling. O rapaz ficou assustado quando pesquisou o nome online e não encontrou nada. Achou que poderia ser algum tipo de golpe. Qual é o nome da vítima em potencial? Ryan Cooper, 26 anos, mora em Wynwood. Trabalha como personal trainer. Webb já estava pegando as chaves. Não deixe ele sair da delegacia. Estou a caminho. A viagem até Miami Beach pareceu interminável, apesar do trânsito leve da tarde. A mente de Webb corria com as possibilidades. Poderia ser Alexander caçando novamente, talvez agora usando uma identidade feminina. A rapidez do próximo ataque, com o corpo de Jessica ainda quente no necrotério, sugeria desespero, ou talvez os rituais exigissem alimentação regular para manter sua eficácia. Ryan Cooper era exatamente o tipo de vítima que Alexander parecia preferir. Jovem, atraente, economicamente vulnerável. Ele estava sentado na delegacia de Miami Beach, parecendo nervoso, mas aliviado por alguém estar levando suas preocupações a sério. Ela me mandou uma mensagem ontem, explicou Ryan a Webb. Disse que era uma empresária visitando Londres e queria companhia sofisticada para jantar. Me ofereceu os $1.500, o que parecia loucura só por um jantar. Webb sentiu seu pulso acelerar. Londres, não a Espanha desta vez, mas o mesmo padrão. O valor também era maior do que o oferecido a Jessica, sugerindo inflação ou desespero crescente. Ela especificou a hora ou o local. Hoje à noite, às 9, no restaurante do hotel. Disse para nos encontrarmos primeiro na suíte para tomar uns drinks. Webb imediatamente coordenou com a polícia de Miami Beach para montar vigilância no Mandarim Oriental. Se essa pessoa estivesse lá, se fosse real e não apenas mais um fantasma, essa poderia ser sua única chance de capturá-la antes que outra vítima fosse reclamada. À medida que a noite caía sobre Brickell, Webb se posicionou no saguão do hotel com uma visão clara dos elevadores. Ryan Cooper usava um dispositivo de gravação e tinha instruções para pedir reforços ao primeiro sinal de perigo. O plano era simples: deixá-lo fazer contato, reunir provas e então avançar para a prisão. Às 20h45, Webb viu Ryan atravessar o saguão em direção ao elevador. Ele parecia nervoso, mas determinado, ciente de que estava se colocando em perigo para deter um assassino. O saguão estava cheio da mistura habitual de viajantes a negócios e turistas, proporcionando um bom disfarce para a equipe de vigilância. 20 minutos se passaram, depois 30. O rádio de Webb permaneceu em silêncio. Ryan não havia chamado ajuda, mas também não havia feito contato com Victoria Sterling. Finalmente, seu fone de ouvido ganhou vida. Detetive, aqui é o policial Santos, da segurança do hotel. Acabamos de verificar com a recepção. Não há nenhuma Victoria Sterling registrada em nenhuma suíte com vista para a Bahia. Na verdade, não há reservas para essas suítes esta noite. Webb sentiu um nó se formar em seu estômago. O predador havia desaparecido novamente, deixando para trás apenas outra quase vítima, e a certeza crescente de que eles estavam sempre um passo à frente da lei. Mais tarde, naquela noite, Webb ficou na orla atrás do hotel, ouvindo o suave bater das ondas da Baía de Biscayne contra o quebra-mar. A investigação consumiu 6 dias de sua vida, custou a vida de Jessica Torres e, no final das contas, não levou a lugar nenhum. Alexander Cross, ou Victoria Sterling, ou qualquer que fosse o nome que usassem a seguir, havia se dissolvido nas sombras da vasta paisagem urbana de Miami. Mas Webb havia aprendido algo crucial durante aqueles 6 dias. Ele estava caçando algo que existia fora dos parâmetros normais de investigação.
Alexander não era apenas um assassino que usava venenos exóticos ou manipulação psicológica. Era algo mais antigo, mais perigoso, infinitamente mais paciente. Em algum lugar de Miami naquela noite, o predador provavelmente já estava selecionando a próxima vítima, percorrendo perfis de namoro, elaborando mensagens destinadas a atrair outro jovem para a morte. O ciclo continuaria, porque Webb não sabia como quebrá-lo com as ferramentas policiais convencionais. Enquanto caminhava de volta para o carro, Webb tomou uma decisão. Esse caso não seria encerrado, não seria arquivado como mais um mistério não resolvido. Ele continuaria investigando, aprendendo, construindo o arquivo até encontrar uma maneira de deter a entidade que se alimentava dos jovens de Miami como um parasita se alimentando da vitalidade da cidade. Alexander Cross havia vencido essa batalha, mas a guerra estava longe de terminar.